Boa noite, caros telespectadores, que dia após dia têm nos acompanhado para garantir o melhor da informação atualizada. Sejam bem-vindos ao espaço do Jornal Dinâmico. Moradores do bairro Xidianine clamam a falta de água para o consumo familiar. A água é um líquido indispensável para a vida humana, independentemente do seu nível ou classe social. Mas o bairro Xidianine tem vivenciado um momento de enormes dificuldades por conta da falta do mesmo. Os moradores daquele bairro apresentaram insatisfações devido a este problema, que instalou-se há sensivelmente 2 anos. Sr. Eusébio, um dos responsáveis deste mesmo bairro, diz que as dificuldades têm se agravado há um tempo e, por sua vez, alguns moradores têm recorrido ao rio Umbeluze para obter este líquido precioso. Quase ilembe hinkwalo nga hela ku nga humi mati la ne ka Mpopi ne kwihi ya ngopfungopfu hala nkoveni hala leswi va nga nasani va pfula ma humanyana leswi ku nga tala mimiti jasi a mati a ma ha humi hambi va pfula Mpopi sweswi a ku humi mati hi xirilo lexi hi nga na xo xa mati pari hi suka ya Mbuluza tingwenya ti kona ti ta va khoma se hina a xitshungu xi tseme tubuli liya para hinkwavo va khaya mati kwalaya hi bishi ka lwiwa ku endliwa yini tubuli hala fipaka la munhu a nga veka kona so a mati lawa mo enela kwalaya ka tubuli liya kambe a mahlweni ma hatla ma pfaleka a hakela mafatura pereke loko li vuyile hi nge tshami na leyo nkama kule so ku fika nkama lowu ni nga yala ni ka na ha hakeli mati lawa hi mhaka a ku humi mati ka Mpopi ne va switwa a ya ta futelelwa ku kobrara a famba nyika mafatura hi mumbitana mi komba ka Mpopi pfula Mpopi u ta ma vona mati ma huma ke a pfula ka mahomu prisa nga tsema ku wisa mafatura hi November a nga wisanga fatura a tini sweswi a nga Janeiro December a nga bohisanga ne Janeiro loyi a nge se na vuyisi o ta susa tolo lowu amakilomita ya mati laha a tlhela a muka a nga yangulanga munhu a kombela boyi va nga buya va ta hi hambela a furu ya mati para va ta xitsongo xi ta kota ku phuza pereka a ku na ikomi swa ku nga endla yini porque lava va tile hi ta nghena na maroni yawo va swipaki va hlaya swa ku a mati gwentani a ta lavetela material para ta cinca matubu para hi bekela man'wanyana ma kuma swa ku hinkwaswo hlwile vo hlwela na xitsongo xa ha onhetela mati ya vanhu hala hi leswi xikhalo xi hi nga na xona. Alguns residentes do bairro desgastados com a situação apresentaram-se inquietados por conta deste problema, que é visto como um calcanhar daqueles, afirmando perder noites para poder ter água num dos locais tidos como a principal fonte naquele bairro. A mati a khala hone kusukela a mati ma sungula ku pfaleka nambi loko a le zona le dya ka kwezwa halaya nambi ma 6 mezi ma kona na mati ne ya ku thona a Mpopi ye tshama nambi lwa ku famba a ri ku nyesera makontodori o kuma swa ku wa ponto kola yi nga tshama kona ni tshame kola a hi na mati ho soferela a mati a ma kona vazili vanhu hi ku vona swa ku ha soferela va tsamanyana mbangu ni kola ya mahomu loko mahomu u ta kuma na ku talile laya a mati a soferela hi ntamu ngoko ku va hi khunga hi ya Mbuluza lava ku vona mina wa ku kala mawa ku kala matihlo ku kombela lwe a vonaka a ni judara na hana na kanika bya ku va nini mina no kombela hosi swa ku a governo a hi sintiri a usiwana bya mati pereke a mati i nchumu xikulu nambi wo fandlala maja a mati swa swi jula ku va onwa namuntlha ku hlaya swa ku ku ni mavabyi a mavabyi lawa hi nga ka wona swi kombela swa ku va hi tshama ni mati hi hlamba mavoko hi endla yini ku va hi prevenira a vutomi maja mati a hi nawu ja hi kombela swa ku a hosi byi hi sintira swinene byi hi judara mati a 4 bar a Xidianine ni sofriment ya mati xikhalo xi kona mamana hikusa a mati a ma humi ho soferera loko hi sungune ku tala lahayani hi nga tsema tubu hi kumeka na hi holova hi endla na minchumu minyingi hi provheterana hi na vanhu hikola ka ku holova hikola ka pfumala ka mati mafatura va bohisa hambi tolo va bohisile mafatura va fambi va hamba vistulariya para ku ve ni va ta hi bohisile mafatura
mas mati a mahumi kombelo wa mina ku va ni kombela ku a mfumo hi juda ra mati porque mati wona mais importante lomu tikweni loko ku nga na mati a wu na vutomi pelo menos hi pfumala swakudya mas na mati hi makumu. O chefe do quarteirão afirmou terem sido fornecidos já água com a FIPAC no ano de 2015, mas depois de 2 anos, a mesma simplesmente deixou de jorrar nas suas torneiras. Vivemos com o problema de água, mas lá de 2015 conseguiram vir nos canalizar água. Primeiro havia fontenário, mas pronto, ao andar do tempo mudaram para nos dar casa por casa, cada alguém ter a torneira dele. Mas só funcionou lá uns 2 anos, desde 2018, sempre a delegação ia lá, a população quase ia pedir coisa ao FIPAC de que temos problema de água, mas até aqui não se resolveram nada. Só conseguiram vir neste mês, semana passada, vir fazer reunião. Esse diretor de água da região de Maputo disse que está para vir tentar mudar esse tubo, porque é pequeno, não sei o que lá, mas pronto, vão melhorar. Esse dia sair neste quarteirão, outro dia sair naquele quarteirão, mas desde que vieram falar isso, nunca se mudou de nada. Estamos a pedir, porque agora temos problema dessa pandemia de Covid-19. Sem água não tem nada a fazer, sempre tem que se lavar as mãos, mas sem água, com essa forma de alguém vem formar bicho até lá, das 7 até as 21 horas, até estar na bicha de água. Mesmo a aglomeração de querer conseguir água, transforma que alguém sair com doença. Sim, estamos a pedir ao governo para nos ajudar para pelo menos o problema de água. Também afirmaram que o mesmo prometeu resolver esta situação, mas desde então, nem água vem, nem água vai. Sentakuyini kama mane kusakutalile. Kutalile seswantswe ni mukani ya humula. Hikusambi no tshama la ntatliwe tinsuna ni ku yini swa hi muma mata ni nga ta makuma. Kutalile va ku ta huma nyamuntlha la ya majimpupu na wo kaya la ya majima ta mahumi. Amahumi mati. Nto mukana tlela rumbu nta ku ndlala ni ku mati. Na tlela rumbu leswi ni ku ndlala ni ku mati leswi ni ba mukhamu ni ku ta ni ndlala mamani. Indlala. Lomu ta fa indlala lo. Ni mati ani mwembele kusukela hi Outubro hi kume mati kusukela ni leswi a hi etleli ho diwa hi tinsuna byi za byixa ku ni nkama wo kuma 4 wa mabido ku ni nkama wo kuma 5 loko hi dya ku hlantswa hi ambuluzi mina ka mfumo ni kombela leswaku a ndlala yi fambeli kule na hi kuma mati ku amumu i wukulu amumu ukule loko hi fa hi ndlala na hi ni mati hi ta nwa mati swi ta yantswa mas ni mati a hi na wona. Muitas empresas têm encerrado e outras diminuído os trabalhadores por conta da pandemia que assola o mundo. O desemprego no país tem se agravado devido à pandemia que assola o mundo. Nesta época, existem algumas empresas que encerraram e outras que diminuíram os trabalhadores devido às condições que têm se verificado, e o mesmo tem prejudicado vários jovens no nosso país. Com depoimentos prestados por alguns jovens ao redor da província de Maputo, foi possível perceber a situação que se tem vivenciado. Abel, residente no distrito de Boane, afirmou que muitos jovens estão nos seus aposentos devido à falta de emprego e o mesmo pode ser uma das vias para que a crise e a fome afetem o nosso país. Há falta de emprego. Muitas pessoas que estão nas casas, que não têm onde trabalhar. Então, se fecham as empresas ou as fábricas, a crise vai aumentar, a fome vai aumentar. Então, fechar fábrica, empresas, isso eu não apelo. Outros por nós entrevistados são vendedores ambulantes de acessórios e frisaram que a pandemia foi uma das vias para o desemprego nas suas vidas. Porém, muito antes, eram funcionários de algumas empresas na vizinha África do Sul.
Venda jikela kulu Maputo ndi xavisela makusun'wana ni lava ntirho ntirhanyana kuma swo paka nghena swa mavabyi langa kona ve hunguluwa ntirhweni ni vona swo la swo fana ka no manera nyimani maka yini swimala ni nga na swo suka ntela kwini tela sidari na tigwefela ni va ni ta ti xavisela se leswi swo leswi swi kumaka swa ku paka ka mina va etlela na va jenyana hi swona swa switlangwana leswi. Castigo Tivani apresentou uma situação que a Polícia Municipal tem tomado os seus produtos e, para obter os mesmos de volta, são submetidos a certos pagamentos, dependendo da quantidade da sua mercadoria. O cabo começou a pagar, nghena ka swa kona polisa kamarali ni fika ni ku caca o maka yini bebe pa se ngoka ni nga swi tivi swa ku hi mthetho wa koho hi ku hanya ka hina hi fanele nga hanyisa ku yini ku bambewo lava hi cacaka ngopfungopfu bebe kahle ngo crazy na loko vo tshika na ku ti xavisela na ulilive mazomene swa yantswa maxi loko va kuma fika va wu tekela leswi ku lava maka yini ku lava tlhava va nga swikweleti u ya kwini tlhava khupha swilo leswi huma ya u ta kota ku yini ta kota swa ku phela loko no tshika swilo leswi mi hetela ni ta kuma kwini mali. Pensamento la mina ni tirhile maxi ku tirha ni na tirha South Africa ni gama ni boya ni xavisa lomu hikuva ni swa ku ntirho hala u helile vhena se mavonelo mina lomu ni fanele ku ni tirha leswi ni tirhaka swa wasi no tirha madokumenti ya mina para ni ta nghena kwini antizweni un'wanyana laha antizweni n'wana ni nghena kona se hi ku masungulela ko ya ku lavetela e madokumenti ma faltaraku para mahuma. De salientar que a falta de emprego é um dilema que o nosso país vem observando desde os tempos remotos. O novo decreto do estadista moçambicano divide opiniões entre os vendedores de bottle stories. Moçambicanos. Segundo o decreto do presidente da República, todos os bares ou locais de vendas de bebidas alcoólicas devem obedecer o horário único de abertura das 8 e o encerramento das 13 horas. O pronunciamento tem inquietado muitos vendedores deste líquido que é consumido pela maioria nos últimos tempos. As fontes por nós entrevistadas afirmaram que a alteração do horário tem prejudicado pois o número de vendas e, consequentemente, dos lucros diminuíram. O presidente decretou que devíamos abrir os bottle stores cedo e fechar cedo. Isso é das 7 até às 13. Então, diferente do tempo antes da pandemia ou antes desse novo decreto, que podíamos abrir das 8 até às 20. Então, sendo assim, o número de vendas reduziu, o lucro também reduziu. O problema é que clientes começam a sair de serviço, né? A partir das 13 horas para frente. A ver, já sei. Abrimos 8 horas, fechar 13 horas, não tem nada. Se dizer que eu vendo, posso vender 200 meticais, 300 meticais. Se dizer que esse dia vendi muito, 500 só. É com estas notas informativas que colocamos um ponto final ao Jornal Dinâmico. Voltamos na próxima edição com as informações atualizadas.